O batismo. João Batista é o elo que liga o anúncio profético com a vinda do Messias, como profetizado por Malaquias 3:1. Ele faz parte da tradição profética e, ao mesmo tempo, é contemporâneo de Jesus. Ele ganhou o nome de Batista porque batizava. Todos os 4 evangelhos falam da sua atividade, caracterizada pelo batismo. Segundo algumas denominações cristãs, entre as quais a católica, o batismo é visto como um sacramento e um fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Como tal, vai proporcionar ao batizando a bênção e a graça de Deus. Segundo a Igreja Católica, o batismo não é só um sacramento de inclusão na Igreja, no corpo místico de Cristo, como também é necessário para a busca da salvação. Na Igreja Católica, o batismo é dado às crianças, batismo infantil, e a convertidos que não tenham sido antes batizados validamente. Isso porque o batismo da maior parte das igrejas cristãs é considerado válido pela Igreja Católica, visto que se considera que o efeito chega diretamente de Deus, independente da fé pessoal. O rito essencial deste sacramento consiste em imergir na água o candidato ou em derramar a água sobre a sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo perdoa todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Possibilita aos batizados a participação na vida trinária de Deus mediante a graça santificante e a incorporação em Cristo e na Igreja. Os apóstolos impunham as mãos e batizavam, e conferiam as virtudes e os dons do Espírito Santo. Uma vez batizado, o cristão é um filho de Deus e um membro da Igreja, e também pertence para sempre a Cristo, se preservar até o fim em integridade. A Igreja Católica e as tradições luterana, anglicana, reformada e metodista insistem no batismo às crianças, porque, tendo nascido com o pecado original, elas têm necessidade de serem libertadas do poder do maligno e de serem transferidas para o reino da liberdade dos filhos de Deus. Isto faz com que as pessoas não tenham o direito de, durante seu crescimento, pecarem novamente, já que Jesus Cristo não voltará à terra para novamente morrer na cruz e dar-lhes o direito a serem perdoados. Ainda segundo a doutrina da Igreja Católica, embora o batismo seja fundamental para a salvação, os catecúmenos, todos aqueles que morrem por causa da fé, batismo de sangue, todos os que, sob o impulso da graça, sem conhecer Cristo e a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, batismo de desejo, conseguem obter a salvação sem serem batizados, porque Cristo morreu para a salvação de todos. Quanto às crianças mortas, sem serem batizadas, a Igreja, na sua liturgia, confia-as à misericórdia de Deus, que é ilimitada e infinita. Segundo algumas denominações, o batismo é entendido como ordenança, isto é, ele é uma ordem. Porém, deve-se ter o cuidado de que não é o rito em si que salva, nem a quantidade de água. O batismo deve externar a aliança com Cristo, representando uma realidade interior. 1 Pedro 3:21. No caso de batismo de bebês, de nada adianta batizar se não houver ensino. Jesus ordenou que seus discípulos batizassem e ensinassem a guardar os seus mandamentos. Mateus 28, 19 ao 20. A água simboliza purificar e lavar. Se por imersão, ainda assim deve haver o derramamento de óleo sobre o batizado.
simbolizando o derramar e o lavar do Espírito Santo. E o ser revestido de Cristo muda-se de morte para o mundo e levanta para a vida em Jesus. A borrifação de óleo e de sangue se reporta ao Antigo Testamento nos ritos da purificação. No Antigo Testamento, temos o batismo com a água. Assim foram purificados os levitas, através da aspersão de água. Em alguns momentos, a água era misturada com algo do sacrifício, tal como cinza ou sangue. Em alguns casos, eram lavados com água tanto as pessoas como os utensílios. Batismo com sangue é o sacrifício com o derramamento de sangue como uma aliança com Deus e os homens. O batismo com o Espírito Santo é mencionado como promessa nos profetas. Passando ao Novo Testamento, batismo com água por imersão no rio, feito no Rio Jordão por João Batista, citado nos 4 livros dos apóstolos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, confirmam que Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, outro modelo de batismo a seguir. Batismo com sangue. Jesus, no Evangelho segundo Marcos 10, 38 e 39, diante do pedido de Tiago e João, seus discípulos, filhos de Zebedeu, se reportou a sua morte futura como um batismo, tendo ele derramado o seu sangue e mediado uma nova aliança entre Deus e os homens, sendo ele mesmo o sacrifício pelo pecado. Isto é reforçado na instituição da ceia do Senhor. Seus discípulos, que haviam afirmado desejarem ser batizados com o mesmo batismo, morreram dando suas vidas por amor a Jesus. Pode ser usado quando uma pessoa é morta por defender a fé cristã. Batismo com o Espírito Santo. Cumpre a promessa e unifica os conceitos associados ao batismo com óleo. Pedro, em sua primeira carta, afirma que o povo de Deus é sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O óleo é usado também no Novo Testamento para a cura e sinal da presença do Espírito Santo de Deus. Batismo com fogo. João afirmou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de amarrar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O fogo, tal como no caso da cinza no Antigo Testamento, está associado à purificação, mas nesse caso, conforme os textos dos evangelhos de Mateus e Lucas, significa a unção do Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 2 ao 4. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, do 3 ao 6. O batismo cristão adulto é o batismo de arrependimento e remissão dos pecados, o qual deve ser ministrado naquele que reconheça a sua natureza pecaminosa, que busca depender de Deus e que reconheça o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua nova vida. Esta deve ser uma ação voluntária do pecador arrependido, o qual se dispõe a perder sua vida e depender de Jesus. Nenhum valor tem este símbolo se isto não parte de um novo coração. Sua liberdade deve ser limitada pelo amor. A independência dá lugar à dependência. Batismo cristão infantil, realizado em crianças sob a autoridade de seus pais ou tutores de sua educação religiosa e formação do caráter. Não se trata de batismo de arrependimento, mas de batismo de consagração.
Tanto na apresentação como no batismo infantil, o propósito é reconhecer as crianças como participantes do reino de Deus e de suas promessas, devendo estas serem ensinadas a guardar todas as coisas que Jesus ordenara. Nenhum dos dois tem valor se tutores, ao invés de serem guias e modelos de vida, forem obstáculos para que os pequeninos cheguem verdadeiramente a Jesus. Igualmente, não isenta os filhos de professarem a sua fé diante de Deus e das demais pessoas no seu dia a dia. Para a Igreja Católica, a água que é jogada sobre a testa da criança representa a vida nova. O óleo simboliza a força da graça de Deus contra o mal. A vela, a luz da fé. E a roupa branca é importante símbolo deste ritual, que indica a pureza do corpo e da alma daquele que está recebendo o batismo.